Neste vídeo irei te contar sobre a parábola do bom samaritano, descrevendo os acontecimentos e juntos iremos refletir sobre seu significado e as lições que podemos aprender para aproximar nossa vida ao ensinamento de Deus. Certa vez, um doutor da lei, especialista nas Escrituras, apareceu perante Jesus e lhe indagou sobre seus conhecimentos. Ao perguntar a Jesus sobre como herdar a vida eterna, ele estava buscando testar o conhecimento e a autoridade de Jesus, além de querer justificar suas próprias ações e crenças. Jesus então responde à pergunta com a parábola do bom samaritano, mostrando ao doutor da lei o verdadeiro significado do amor ao próximo e ensinando-lhe uma lição sobre misericórdia e compaixão. Jesus respondeu à pergunta do estudioso com outra pergunta: o que está escrito na lei? Com isso, Jesus indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina, apenas estava apontando para os princípios básicos da lei de Deus. O doutor da lei respondeu à pergunta de Jesus, citando Deuteronômio e Levítico, resumindo o mandamento divino da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus concordou com o doutor da lei, afirmando que sua resposta estava correta. Ele explicou que, ao amar a Deus com todo o coração, alma, forças e entendimento, e ao amar o próximo como a si mesmo, alguém estaria cumprindo a lei e, portanto, alcançando a vida eterna. O doutor da lei, em vez de reconhecer sua incapacidade diante da lei de Deus e clamar por misericórdia, tentou se justificar. Ele fez uma pergunta adicional: quem é o meu próximo? Com essa pergunta, ele insinuava que sua dificuldade em cumprir a lei com perfeição estava relacionada à falta de clareza sobre quem seria considerado seu próximo, especialmente em relação ao amor devido a ele. Foi nesse momento que Jesus contou a parábola do bom samaritano para esclarecer o verdadeiro significado de próximo. Na parábola, Jesus descreve um homem que estava viajando de Jerusalém para Jericó. No caminho, ele foi atacado por ladrões que roubaram seus pertences, o agrediram e o deixaram gravemente ferido à beira da estrada. Mais tarde, um sacerdote desceu pela mesma estrada e, ao ver o homem ferido, passou pelo lado oposto sem ajudar. Logo depois, um levita também passou pelo mesmo lugar e ignorou o homem ferido. Entretanto, um samaritano, ao passar por ali, viu o homem e teve compaixão dele. O samaritano tratou dos ferimentos do homem, usando óleo e vinho. Ele então colocou o homem em seu próprio animal e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, o samaritano pagou ao dono da hospedaria e prometeu cobrir quaisquer despesas adicionais quando voltasse. Na parábola do bom samaritano, são mencionados 5 personagens principais: o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedaria. O bom samaritano é a figura central da parábola, destacando-se por sua compaixão e atos de bondade. Jesus não fornece detalhes sobre a identidade do homem que foi assaltado. Ele é uma figura anônima na história, e não são fornecidas informações sobre sua ocupação, condição social, nacionalidade ou objetivo de viagem. Essa falta de detalhes destaca a mensagem central da parábola, que é o chamado à compaixão e à ação em favor do próximo, independentemente de quem seja. Provavelmente o sacerdote e o levita estivessem retornando para suas casas em Jericó, já que muitos sacerdotes e levitas residiam naquela cidade. Após concluírem suas funções no templo em Jerusalém, era comum que partissem de Jerusalém em direção a Jericó.
Os sacerdotes eram responsáveis por liderar a adoração e realizar os sacrifícios no templo, agindo como mediadores entre Deus e o povo de Israel. Os levitas auxiliavam os sacerdotes em suas funções, realizando tarefas como cuidar do templo, ajudar nos rituais e ensinar a lei. Jesus desafia a mentalidade da época ao apresentar o samaritano como aquele que fez o que era certo, mesmo sendo visto como um inimigo pelos judeus. A antipatia entre judeus e samaritanos remontava a diferenças religiosas, culturais e históricas que existiam desde o Antigo Testamento. A inclusão do samaritano como exemplo de bondade e compaixão mostra que o amor ao próximo transcende barreiras sociais e culturais. Na parábola do bom samaritano, Jesus escolheu uma situação muito realista e conhecida em sua época, uma viagem de Jerusalém a Jericó. Essa rota de aproximadamente 27 quilômetros apresentava um declive acentuado de cerca de 1.200 metros, o que significa que a estrada era íngreme e passava por terrenos acidentados e montanhosos. Esses detalhes adicionam realismo à parábola e ajudam os ouvintes a visualizarem a cena descrita por Jesus. Na época de Jesus, a estrada de Jerusalém a Jericó era conhecida por ser perigosa devido aos rochedos, buracos e à possibilidade de ataques de criminosos. O terreno acidentado e montanhoso proporcionava oportunidades para que os ladrões se escondessem e fugissem facilmente. Quando alguém era atacado por um grupo de ladrões nessa estrada, era difícil escapar, o que é ilustrado pelo destino do homem na parábola. A figura do sacerdote na parábola inicialmente poderia parecer uma fonte de esperança, pois ele era visto como alguém considerado santo e piedoso. No entanto, sua atitude de passar direto pelo homem ferido, preferindo seguir pelo lado oposto da estrada, mostra sua falta de compaixão e seu desejo de se manter afastado do problema. Ele parece priorizar sua própria conveniência e pureza ritual, em vez de ajudar alguém em necessidade. O comportamento do sacerdote e do levita na parábola não tinha justificativa, mesmo à luz da lei que proibia tocar em um cadáver para não se tornar impuro. O homem ferido não estava morto, e mesmo que estivesse, o sacerdote e o levita estavam indo para casa, não para o templo, então não havia a necessidade imediata de manter a pureza cerimonial. Sua falta de compaixão e ajuda ao homem ferido destacam a falha de priorizar as formalidades religiosas sobre a prática do amor e da misericórdia. Na parábola, o sacerdote e o levita falharam em cumprir um dos requisitos mais fundamentais da lei de Deus: demonstrar amor e misericórdia para com os necessitados. A lei de Deus instruía os israelitas a serem misericordiosos não apenas com seus compatriotas, mas também com estrangeiros e inimigos. A atitude desses personagens destaca a importância de praticar a misericórdia e o amor ao próximo, independentemente de quem seja. Ao introduzir o samaritano na parábola, Jesus desafia as expectativas judaicas da época. Os samaritanos eram vistos como inimigos pelos judeus, e a ideia de um samaritano ajudando um judeu ferido teria sido chocante e inesperada para seus ouvintes. No entanto, foi o samaritano que demonstrou verdadeira compaixão ao ver um ser humano em necessidade e agir para ajudá-lo, contrastando com a falta de compaixão demonstrada pelo sacerdote e pelo levita. Essa parte da parábola enfatiza a importância de agir com amor e misericórdia para com todos, independentemente de diferenças culturais ou religiosas. O significado da parábola do bom samaritano fica claro diante da pergunta que precede a narrativa de Jesus: quem é o meu próximo? Ensinando que o próximo não se limita àqueles que são semelhantes a nós em religião, cultura ou nacionalidade,
mas inclui todos os que estão em necessidade e requerem nossa ajuda e compaixão. Ele mostra que o verdadeiro amor ao próximo transcende fronteiras e preconceitos, abrangendo a todos que precisam de ajuda e cuidado. O próximo, muitas vezes, não é alguém que está dentro do nosso círculo familiar ou de amigos, mas pode ser um estranho ou até mesmo um inimigo. Jesus ensinou que devemos estender nosso amor e compaixão a todos, independentemente de quem sejam, e que isso inclui ajudar aqueles que estão fora de nossos círculos sociais imediatos e que podem não ser atraentes aos nossos interesses. A parábola nos desafia a refletir sobre nossa própria conduta e ação em relação aos outros, nos incentivando a agir com compaixão e amor, independentemente de quem seja o próximo. Ao final da parábola, Jesus pergunta ao doutor da lei quem foi o próximo do homem ferido, e o estudioso reconhece que foi o samaritano que demonstrou misericórdia. Jesus então instrui o homem a ir e fazer o mesmo, ou seja, a agir com compaixão e amor para com os necessitados ao seu redor, seguindo o exemplo do samaritano. Essa é a lição central da parábola. Devemos agir em amor e compaixão para com todos, sem distinção. Jesus mostrou que guardar a lei do Senhor, que tem como princípio básico o amor a Deus e ao próximo, é fundamental para aqueles que são herdeiros da vida eterna. Ele enfatizou que o verdadeiro amor ao próximo é uma marca distintiva daqueles que têm a vida eterna, destacando a importância do amor e da compaixão em nossa relação com Deus e com os outros. Jesus não ensinou que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação, mas sim que aqueles que são salvos demonstram sua fé por meio das boas obras. A parábola do bom samaritano ilustra esse princípio ao mostrar que o verdadeiro amor ao próximo é uma característica daqueles que têm a vida eterna. Como a Bíblia também ensina, a fé sem obras é morta, e é importante não apenas ouvir a palavra de Deus, mas também praticá-la. Portanto, a parábola nos lembra da importância de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, demonstrando amor e compaixão para com os outros. Se você quer se aprofundar mais nos estudos bíblicos e se aproximar da palavra com mais fundamento, verifique a descrição deste vídeo, onde separei algumas bíblias de estudo e cursos de aprofundamento cristão, que incluem até ensinamento infantil. Para receber mais vídeos sobre a Bíblia Sagrada, se inscreva no canal e deixe sugestões nos comentários para os próximos conteúdos. Até logo e fique com Deus.